quero dar graças a Deus porque nós estamos aqui hoje, principalmente porque esse é o momento da gente receber a palavra de Deus. E eu tenho certeza no meu coração que você preparou o teu coração para isso. Eu vou pedir você para fazer algo. Muda a sua posição na cadeira. Se ajeita na cadeira, muda a sua posição na cadeira, isso tal. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e repita comigo. Diga, eu estou pronto para receber a palavra da vida, que é poderosa para salvar as nossas almas. Eu te agradeço, Pai, pelo seu Filho, o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho de Deus. E agora, nós te pedimos que a palavra escrita se transforme em palavra viva no nosso coração. Eu peço crendo em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que não tem como você não receber, porque Ele é fiel para ouvir a tua oração. Como o Marcos disse aqui, nós vamos começar na semana que vem 21 dias de gratidão. Não são 21 dias de jejum, não são 21 dias de clamor, serão 21 dias de ações de graças. E eu quero te ajudar a preparar a nossa série de ações de graças. Começa a semana que vem. Mas eu quero preparar o terreno para você. Quando você já deve ter percebido isso, quando vai ser feita uma construção, normalmente os pedreiros, eles marcam a construção. Eles colocam pelo menos 4 estacas que vão marcar, delimitar a construção. Quem já viu isso? Né? Colocam ali as estacas, esticam uma linha e marcam aquela construção. Eu quero essa noite, se o Senhor nos permitir, que nós juntos marquemos esse terreno onde nós vamos, durante 21 dias, construir um altar de gratidão. Vamos construir um altar de ações de graças. E eu fiquei tentado hoje à noite a trazer uma marreta e uma estaca. Porque de manhã me veio essa ideia, eu não estava com ela preparada. O Espírito Santo me inspirou. Mas como o pessoal da manhã conseguiu imaginar tão bem as estacas, eu falei, não posso tirar da noite o privilégio de desenvolver o seu dom profético. Tá certo? Então nós vamos, daqui a pouco eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque nós vamos trabalhar em cima dessas 4 estacas. Primeiro, de reconhecer que o Senhor está agindo hoje. Agindo hoje, agora mesmo, na sua vida. Quantos reconhecem que Deus está agindo hoje? E à medida que nós reconhecemos que Ele está agindo hoje, agora mesmo, na nossa vida, nós vamos louvá-lo e exaltá-lo por isso. Então, venha comigo. Quantos aqui estão vendo uma marreta na minha mão? Deixa eu ver quem está vendo. Vocês são proféticos, que não estão vendo ainda, precisa se desenvolver muito. Tá bom? Aqui tem alguém que está vendo essa marreta? Tá, esse é o povo profético. Certo? Porque os que não são profetas não veem nada, precisa ter o esboço na mão mesmo. E não é pecado, tá? É outro dom só, fique tranquilo. Quem está vendo a estaca? Ok? Ficou bom? O pessoal da manhã não teve esse sonzinho, eles tiveram que imaginar o som também. A segunda coisa, a segunda estaca que nós vamos marcar aqui, é que nós vamos nos refugiar no Senhor e também nos alegrar apesar das circunstâncias. Diga comigo, apesar das circunstâncias. Então vamos lá. Quem está vendo a marreta? Alguns já começaram a ver? Você está melhorando, seu dom profético está melhorando. Porque sabia que as coisas que as coisas que realmente são aquelas que não se veem, né? Você já leu esse versículo em algum lugar, né? Está vendo aqui a marreta, sim ou não? Vamos lá? Nas próximas eu não vou fazer som mais não, aí você vai imaginar o som também. Terceira estaca que eu quero marcar com você é olharmos para o passado como um ponto de referência e lembrarmos os feitos do Senhor.
Quantos aqui dizem, você se lembra de coisas que Deus fez por tua vida? Quantos pode dizer, grandes coisas o Senhor tem feito até hoje? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Vamos botar essa estaca aqui agora. Agora vocês, alguém podia ajudar, faz o som aí, 1, 2, 3 e... Ok. Na próxima não deixo mais, que agora tem que desenvolver vocês. A última estaca, nós vamos proclamar aquilo que o Senhor fez, celebrar o que Ele está fazendo, mas nós vamos profetizar, declarar sobre aquilo que Ele fará. Sem barulho, sem nada, só no espiritual agora. Mas fica sem graça, né? Faz o barulhinho. Ótimo. Vocês gostam, né? Vocês querem brincar. Vocês já pararam para observar como o coração de Jesus era um coração grato? Já perceberam que era um hábito do Salvador a gratidão? Hoje nós tomamos a ceia, e se você não, talvez vocês vão se lembrar, lá em Mateus 26, no capítulo 27, nós vemos isso, que durante o momento da ceia, a palavra diz que em seguida Jesus tomou o cálice, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Gente, vocês faltaram à escola dominical. Jesus tomou o cálice e o que ele fez? O que ele fez? A Bíblia diz que ele deu graças e ofereceu aos discípulos. Mas Jesus não fez apenas isso, ele fez isso na multiplicação dos pães para os 5.000, depois para os 4.000. Ele fez isso antes de ressuscitar a Lázaro no caminho de Emaús. Gratidão era um hábito de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas se você fizer uma coisa intencionalmente durante 21 dias, você pode desenvolver um hábito. E nós não queremos apenas que você ouça uma série de mensagens, participe de 21 dias de ações de graça, mas nós queremos que você desenvolva o hábito da gratidão. Porque a gratidão, meus irmãos, estão olhando aqui o meu sapato, que você está incomodado com o meu sapato, vem e me ajuda aqui. Eu vejo, não tem jeito, eu fico vendo vocês fazendo isso. Agora calma aí que eu vou dar um beijinho nessa careca aí. Eu estou meio sanguíneo hoje, então tá perigoso, eu estou perigoso hoje. A gratidão, meus irmãos, a gratidão é esse sentimento de reconhecimento. No Brasil, em português, nós temos uma palavra maravilhosa, que é a palavra obrigado. Muita gente não sabe de onde veio essa palavra, mas alguns estudiosos, linguistas, eles creem que a ideia é que a palavra obrigado é quando alguém fazia algo tão especial para você, que você dizia, agora eu me sinto obrigado a retribuir, agora eu preciso fazer alguma coisa. Quem aqui já ganhou um bolo na forma? Alguém levou lá um bolo na forma. Quem já ganhou um bolo na forma? Aí você falou assim, não pode devolver a forma vazia? Não é? Aí você faz outro e devolve a forma cheia. Aí a pessoa fala, meu Deus, devolver cheia, não posso devolver. E, né, cria um círculo virtuoso. Outro dia, minha filha estava fazendo um curso desses online, né? A nova geração faz muito curso online, meu Jesus. E ela estava fazendo um curso com uma nutricionista. Não é um curso cristão, estava lá tentando me botar na linha, na verdade. E aí, um dia ela chegou e falou assim, hoje a nutricionista disse o seguinte, que a boa digestão começa com a oração antes da comida. Nem era cristã, ela só estava dizendo, a boa digestão começa com a prece, com a gratidão. Irmãos, estudos revelam que a gratidão é algo altamente benéfico para a saúde. É benéfico para os relacionamentos. Eu não conheço ele, mas o Dr. Robert Emmons é um PhD em psicologia da personalidade, ele é autor do livro Agradeça e Seja Feliz. Ele passou décadas estudando os efeitos da gratidão na vida das pessoas. E as conclusões dele
pontuaram as vantagens na qualidade de vida de quem desenvolve gratidão como um hábito. E olha só alguns benefícios: o fortalecimento do sistema imunológico, a redução do estresse, da depressão, maior entusiasmo, mais energia, mais otimismo, mais felicidade, uma melhor qualidade do sono, um despertar mais agradável, com mais disposição, diminuição da pressão arterial, vida social mais ativa, mais prazerosa, menos apego a emoções tóxicas como rancores, ressentimentos, desilusões, medo, inveja, menos queixas de dores e mal-estar, redução significativa no isolamento, na inadequação e na solidão. Imagine isso. Esse médico PhD, coitado dele, passou anos e anos estudando. Anos e anos, eu imagino, pesquisando, fazendo entrevistas, para descobrir um negócio que a Bíblia já dizia há milhares de anos. Porque olha o que diz Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio. O coração alegre é um bom remédio. Meu irmão, minha irmã, a pessoa que é agradecida tem um coração alegre. É por isso que eu estou meio aleluiado hoje. Porque, meus irmãos, não dá para pregar uma mensagem como essa se eu viesse aqui e falar: eu quero falar para você da gratidão. A gratidão. Não dá. Não dá para deixar um fleumático pregar essa mensagem. Tem que ser um sanguíneo. Porque o coração alegre é um bom remédio. Eu tenho que contar essa. Há tempos atrás eu preguei uma mensagem só sobre alegria. E eu preguei esse versículo. Eu estava lá em São Paulo pregando e entrou um bêbado no culto. E eu virei e perguntei assim: onde nós vamos? O coração alegre é um bom remédio. Onde nós vamos achar esse remédio? Ele lembrou: não sei o que lá, Farma. Falei: Jesus. Bom, esquece isso, apaga. Isso foi... Irmãos, Salmo 92, 1 a 2 diz que é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores altíssimos. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a sua fidelidade. Quem veio de manhã proclamou o seu amor. Quem está no culto da noite proclama a sua fidelidade. Salmo 103, 2 diz: bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 50, 23 diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu lhe mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Essas passagens não são demais? Nós vemos aqui, irmãos, que Davi, o rei Davi que escreveu esses salmos, ele é um exemplo de um homem com coração agradecido. E o que a Bíblia fala de Davi? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, se você está com a sua Bíblia, vá lá comigo, 1 Crônicas, capítulo 16. Se você está com a sua Bíblia online, com a sua Bíblia de papel, se esforce-se para manuseá-la, isso é didático para você. E se você está com a Bíblia de papel, você ainda tem a vantagem que você pode anotar, riscar, saber que não é pecado riscar a sua Bíblia. Não deixa outro riscar, mas você pode. Anote, sublinhe. 1 Crônicas 16 fala sobre o cumprimento de um maior sonho, de um maior desejo do coração de Davi. Havia uma santa obsessão no coração de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. De trazer o símbolo da presença de Deus, o símbolo maior, ou a própria presença de Deus, para dentro da sede do seu reino. E quando chegamos em 1 Crônicas 16, isso está acontecendo. A Arca do Senhor foi estabelecida em Jerusalém. E a Bíblia diz, no versículo 7, que Davi encarregou Asaf e os seus parentes para louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Olha o que diz 1 Crônicas 16, 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. E o texto que se segue a partir desse versículo, os versículos 8 até o versículo 36, foi um cântico de ações de graças
que o próprio Davi escreveu para expressar tudo que estava no coração dele. Imagine que finalmente a arca chegou, e ele diz para Asaf e seus irmãos: vocês vão cantar cânticos de gratidão diante da presença do Senhor, e eu escrevi um cântico para que vocês possam cantar. E eu queria observar alguns trechos desse cântico com você, do homem segundo o coração de Deus. Não era um homem perfeito, mas ele sempre teve um coração grato, independente das circunstâncias. E é por isso que Davi alegrava o coração de Deus. E a maioria dos salmos de Davi, se você observar, vai começar com atitudes de louvor, com exaltação, com gratidão a Deus. E esse cântico que você tem aí na sua mão, na sua Bíblia, esse cântico de ação de graças, demonstra que Davi tinha esse coração agradecido a Deus por aquilo que ele havia feito pelo seu povo. E a pergunta que nós precisamos fazer, sempre que eu estou com a Bíblia aberta, seja na minha casa, seja aqui na igreja, essa é a pergunta que você precisa fazer e que eu preciso fazer. O que nós vamos aprender com isso? O que eu vou aplicar na minha vida pessoal, diária, desse texto? Porque esse texto, embora tenha sido escrito há milhares de anos atrás, ele é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, ela é poderosa para te confortar, te consolar, te exortar, para te edificar. Então nós precisamos olhar para esse texto, e a pergunta que eu faço hoje, para mim, é o que nós podemos aprender com Davi a respeito de um coração agradecido. E eu começo dizendo para você que um coração agradecido contempla o presente, o passado e o futuro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Me empreste tuas duas mãos, cuidado com o vizinho, diga: é para o futuro, é para o passado e é no presente. Nós podemos ter um coração agradecido que contempla o passado, o presente e o futuro. Nesses 21 dias nós vamos desenvolver o hábito de dar graças pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, e nós vamos profetizar sobre o nosso futuro, declarando que Ele fará tudo o que disse que faria. Então vamos primeiro para o versículo 8. Versículo 8 diz assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Versículo 9, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Eu não sei se você percebe quando você lê essa passagem, há um tom de ordem aqui. Davi não tá dando uma sugestão, ele é o rei, e ele está dizendo: ei, cantem. Se fosse na nossa época aqui, na linguagem dos dias de hoje, Davi está te intimando. Cantem, deem graças ao Senhor, clamem ao Senhor, divulguem entre as nações, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. O que Davi está dizendo para nós é que nós precisamos, se nós queremos desenvolver um hábito, nós precisamos ser intencionais. Não é algo que vai fluir naturalmente. Deixa eu te dizer, o que flui naturalmente da gente é reclamação. Ninguém precisa fazer esforço para reclamar. O que flui naturalmente da gente é queixa. O que flui naturalmente da gente é murmuração. Se nós queremos ser agradecidos, se nós queremos louvar ao Senhor, se nós queremos exaltar o nome de Deus, se nós queremos ter ações de graças contínuas na nossa boca, nós precisamos ser intencionais. Davi foi intencional em expressar a gratidão a Deus. Ele fazia questão de despertar o povo para adorar e louvar a Deus. Davi celebrava as maravilhas de Deus que estava experimentando naquele exato momento. Davi reconhecia que tudo que ele estava vivendo vinha do Deus Todo-Poderoso. Então ele demonstrava essa gratidão em atos de louvor, exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te perguntar, quantas vitórias você está vivendo exatamente nesse momento? Quantos aqui podem dizer: eu estou vivendo vitórias nesse momento na minha vida? Quantos podem dizer: orações minhas foram respondidas, pastor, se tornaram bênçãos, e você está desfrutando delas nesse exato momento? Quantos podem dizer isso? Então, finca essa estaca na tua vida, para louvar ao Senhor pelas coisas que você está vivendo nesse momento, que você reconhece que são as bênçãos de Deus.
Você não precisa ir muito longe. E você lembrará grandes coisas que Deus tem feito. Meus irmãos, sejamos intencionais nesses próximos 21 dias para louvar e exaltar o nome do Senhor com a sua família, com seus filhos, na sua casa, ao redor da sua mesa. Meus irmãos, louvor e adoração. Eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar. Vou voltar aqui de novo para falar certo. Quantos aqui amam esse pessoal aqui que canta para a gente? Quantos estão agradecidos que não é essa pessoa que senta do teu lado que canta aqui? Quantos estão? Olha, as pessoas maravilhosas. Mas deixa eu te dizer, louvor e adoração não é isso. Esses aqui são os irmãos que nos inspiram para louvar e adorar. Louvor e adoração é a resposta do teu coração diante da grandeza de Deus. Quando você contempla a grandeza de Deus, você vê a sua insignificância. Quando você contempla a grandeza de Deus, você para de se queixar, você para de exigir de Deus. Você começa a ver que Ele fez coisas muito maiores, que Ele te amou primeiro, que Ele morreu quando você não merecia, que Ele te deu o maior dos dons, o próprio Filho dEle, que Ele não te deve nada. Então, você olha para esse Deus maravilhoso, tudo que sobra para você é adorá-lo e bendizê-lo e dizer, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Portanto, meus irmãos, sejam intencionais em celebrar o Senhor com canções de louvor, que exaltem o nome do Senhor. Tira aquele sertanejo infernal da tua casa. Enche a tua casa de louvores. Outro dia eu fui no restaurante, graças a Deus só estava eu e a minha esposa, chegamos lá e estava tocando uma música que dizia assim, eu não me rendo a macho, não, era um troço feio pra caramba. E graças a Deus tinha uns passarinhos cantando, porque eu levantei lá, fui para o rapaz e falei assim, você não se incomoda de desligar essa música, que eu estava a fim de ouvir os passarinhos. Meu Deus, Deus faz uma música muito mais bonita. Irmão, enche a tua casa de louvores, de adoração, mas não enche apenas a tua casa, enche a casa. Enche a casa, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e adorando ao Senhor, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Olha, irmão, você que fala em línguas, você tem Dolby Surround dentro de você. Você tem uma caixa de som maravilhosa. Você pode cantar mal, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que interpreta com gemidos inexprimíveis. É verdade. Então, meus irmãos, louve a Deus, fale em língua. Ora manacarabalachaya, recalabala, oxá, rabasaia, reba, selabaia, nabá. Vocês estão rindo? Vocês deviam estar fazendo isso, louvando a Deus, exaltando, criando música, cantando cânticos espirituais. A Bíblia diz que pessoas sem saber, por hospedar pessoas, hospedaram anjos. Eu me arrisco a dizer que você cantando a língua dos anjos, pode ser que você cante com eles também. Fica aí a dúvida. Seja intencional. Meus irmãos, quem celebra cada vitória, ainda pequena que seja, reconhece e honra a presença de Deus e a ressalta. Mas não apenas isso. Quem tem um coração agradecido, vem aqui, se alegra nas circunstâncias. Quem tem um coração agradecido, se alegra em todos os momentos. Talvez você me diga essa noite, não, pastor, eu vim no dia errado no culto, essa não é a mensagem que eu precisava ouvir, o senhor não tem ideia, eu estou passando por um vale, eu estou cruzando o deserto, eu estou vivendo num aperto. Nesses próximos 21 dias nós vamos treinar nossa alma a reconhecer a presença de Deus, mesmo quando nós estivermos cruzando o vale da morte. Porque Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos,
Nós podemos enfrentar dificuldades na nossa vida, nós podemos passar por vários, por momentos de sofrimentos, mas se nós tivermos a garantia da presença de Deus, então nós não precisamos temer mal algum. Foi por isso que Moisés, quando Deus propôs para ele, eu vou enviar um anjo, ele falou, eu não quero. Se o Senhor não vier, se o Senhor não for junto, eu não quero. Meus irmãos, Davi tinha um coração que se alegrava na presença de Deus, apesar das lutas, dos problemas. Olha aí no seu texto, 1 Crônicas 16:10. Ele diz assim, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração que busca o Senhor. O coração que busca o Senhor se alegra nele, no seu santo nome. Meus irmãos, nem todos os salmos de Davi foram escritos em tempos de bonança. Aliás, no Salmo 16, versículo 11, ele diz assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Na presença do Senhor, há abundância de alegria, há delícias perpetuamente. Davi, ele entendia que nós podemos viver uma espécie de alegria que supera as circunstâncias. Sabe por quê? Porque está baseado em algo que não muda, algo que é eterno, a presença de Deus. A presença de Deus. É melhor, meus irmãos, vocês estarem cruzando um deserto com a certeza da presença de Deus, do que estar no Caribe sozinho. É melhor você estar contando com essa presença. A alegria de Davi, ela estava centrada na presença, ela estava apoiada sobre a presença. Um coração alegre, um coração agradecido, ele se alegra no Senhor a despeito das circunstâncias dessa vida. O que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No caso, na versão que vocês têm, é deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, um coração agradecido oferece gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em quais circunstâncias? Em quais? A Bíblia diz, em tudo dai graças. Agora, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, não significa dar graça por coisas ruins. Ninguém precisa dar graça, ninguém precisa... Irmão, quero dar um testemunho, bati o carro. Aleluia, glória a Deus. Não é você dar graça pelas coisas ruins que aconteceram na tua vida. Ao contrário. Mas é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para que em meio às circunstâncias operar em nossas vidas. Ele é poderoso para suprir, Ele é poderoso para nos dar uma nova oportunidade, Ele é poderoso para abrir uma porta onde se fechou, Ele é poderoso para mudar o diagnóstico médico, Ele é poderoso. E essa é uma oportunidade para você experimentar um milagre, um coração agradecido, meus irmãos. Deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação que se encontre. Deixa eu dizer isso de novo. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação que se encontre. Bati o carro, mas graças a Deus ninguém se machucou. Bati o carro, mas não, graças a Deus não fui eu o culpado e o cara tem seguro. Damos graças. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos aqui acham que a gasolina está cara? Sou só eu? Meu Deus, gasolina está caro. E mas o azeite de oliva, bem mais, né? Quantos sabem que o azeite de oliva? Bem mais caro. Quantos aqui dão graças porque seu carro é movido a gasolina e não azeite de oliva? Glória a Deus. Sempre tem um jeito de você encontrar uma maneira de dar graças. E claro, isso não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas que Deus trabalha para transformá-las em bem. É o que a palavra de Deus diz, Paulo afirma, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Levanta a tua mão comigo e diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nós não somos masoquistas, ninguém aqui tem prazer em sofrer, mas nós confiamos no cuidado e no consolo de Deus. Se Deus não mudar, Ele vai nos consolar, Ele vai nos manter de pé. É por isso que Abacuque fala no capítulo 3, dos versículos 17 a 18, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse amenzinho foi muito fraquinho. Eu vou ler esse de novo devagar. Olha a circunstância, olha o que Abacuque está falando. Se a figueira não floresce, nós estamos falando de uma economia agrícola. Se a figueira não floresce, se não há uva nas videiras, se está falhando a safra de azeitona, se não tem produção de alimentos nas lavouras, se não tem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, não importa as circunstâncias que você tem vivido, você pode encontrar motivos para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado e amor. Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para agradecer a Deus. Porque um coração agradecido se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias. Quantos estão preparando o seu terreno para construir um altar de gratidão, de ações de graças ao Senhor? Mas não apenas isso. Um coração agradecido, ele se lembra dos feitos do Senhor, dos feitos do passado. Irmãos, durante 21 dias, nós vamos trazer à memória os feitos do Senhor. E essa também é uma estaca. Lembrar dos feitos do Senhor. Sabe por quê? Porque a gratidão é a memória do coração. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. Repita isso comigo, diga: a gratidão é a memória do coração. Em 1 Crônicas, você tem essa passagem aberta, capítulo 16, versículos 11 e 12. Davi diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Agora observe, lembrem-se das maravilhas que fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele diz: quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. As coisas que Deus fez no passado, como Ele atuou, como Ele te trouxe até aqui. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança, porque um coração agradecido, meus irmãos, não sofre de amnésia. Pelo contrário, guarda no coração os benefícios do Senhor. No Salmo 116, versículo 12, Davi diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aqui, Davi está se sentindo obrigado. Ele está dizendo: como eu posso retribuir? O que eu posso fazer para retribuir tamanha bondade, tantos benefícios do Senhor? Irmãos, nós vemos aqui que Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Aliás, Davi carregava no seu coração as marcas do feito de Deus. Davi constantemente, se você lê os Salmos, depois leia o Salmo 116 na sua casa, você vai ver como ele se lembrava que o Senhor havia libertado o povo de Israel. Ele dizia: nós atravessamos o Mar Vermelho em terra seca. Nós vimos os nossos adversários sendo derrotados pela mão do Senhor. No deserto nós tivemos as nossas necessidades supridas. Davi estava lembrando de coisas que Deus havia feito há mais de 400 anos, antes deles passarem os 400 anos no Egito. Davi está dizendo: nós atravessamos o mar a pé enxuto. Davi está dizendo: nós andamos no deserto, a nossa sandália não se estragou, a nossa roupa não se consumiu. E é esse mesmo Davi que lembra os grandes feitos do Senhor, que também pode dizer: Golias, você não vai ficar de pé, não venha contra o Deus vivo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos.
porque Ele tem na memória uma memória agradecida. Meus irmãos, nós precisamos lembrar as coisas que Deus fez. Quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos de idade, nós fomos para o interior visitar o meu avô. Alguns de vocês já ouviram essa história. E o meu pai prometeu que ia pescar comigo, e quando a gente conseguiu sair, porque eu tinha uma irmãzinha pequena, a gente precisou dar um balão nela. Quando eu consegui sair, eu tinha 10 anos, eu estava muito empolgado, muito empolgado. E quando nós chegamos na beira do rio, tinha um monte que parecia terra, assim, bem negro. E eu saí correndo para pular por cima daquele monte. Meu pai falou, não. Quando meu pai falou não, eu já estava caindo dentro daquele monte. E a verdade, era um monte de serragem, que haviam colocado fogo. Do lado de fora ele era pretinho, mas por dentro ele era brasas vivas. E eu pisei lá dentro, a minha sandália havaiana derreteu dentro daquele lugar. Minha família teve um transtorno, nós tivemos que voltar para a cidade. No outro dia, eu me lembro que fui fazer a cirurgia, meus pés tinham aquelas bolhas enormes. O médico falou, olha, é uma questão de 15 minutos aqui, nós não vamos aplicar anestesia. E ele arrancou toda a pele do meu pé sem anestesia, só com um soro. E aí meus pés foram enfaixados. Isso nós estamos falando, meus irmãos, nos anos 70, no SUS dos anos 70, né? E eu voltei com os meus pés enfaixados para casa. E o médico falou, ele precisa andar. Eu tinha meus pés, e aquilo doía muito, eu não andava, então eu não andava. De um tempo depois, meu pai me levou no médico, e o médico falou, ele está andando? Meu pai falou, não, não está andando. Ele falou, olha, ele vai ficar paralítico, isso vai ser responsabilidade do senhor. Então meu pai me trouxe para casa, e eu ficava andando em cima da cama, no colchão, porque era tudo que eu aguentava. Mas aí um dia, nós estávamos assistindo televisão, aquela televisãozinha de madeira, com aqueles 4 pezinhos assim, alguém já viu? Meu Jesus! Vocês estão muito participativos hoje, hein? Mas, olha, estava passando o programa do Rex Humber. Alguém sabe quem era Rex Humber? Levanta a mão. Levanta a mão, porque faz bem para a tua alma confessar. Não vai me deixar sozinho. Eu nem vou falar que você é velho, porque você já sabe. E olha, e o meu pai falou, e ele falou assim, se você tem uma enfermidade, coloque a mão sobre a televisão. E meu pai falou, Luiz, vamos orar. E eu fui lá, eu me lembro aquele menininho lá de 10 anos, eu coloquei a mão sobre a televisão. Não coloquei assim, né? Coloquei assim. E aquele homem orou. E eu sei que hoje eu estou de pé, porque aquela oração transformou a minha vida, tocou a minha vida. Eu não posso esquecer dos feitos do Senhor. Eu não posso esquecer das grandes coisas que Ele fez no passado. Um coração agradecido lembra que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Nos ajudou o Senhor. Eu não posso esquecer o dia da minha salvação. Eu não posso esquecer o dia do meu encontro com Ele. Eu não posso esquecer das suas provisões, da sua bênção. Eu não posso achar que isso é normal. Um coração agradecido nunca esquece dos feitos de Deus na sua vida. Mas um coração agradecido, meus irmãos, também proclama o que Deus fez. Proclama o que o Senhor fez e o que Ele fará. Nesses 21 dias, meus irmãos, nós vamos testemunhar sobre o que Deus fez e nós vamos profetizar sobre o que Ele fará. Sabe por quê? Porque quando você testemunha, você traz de volta aquela atmosfera da bênção liberada para os dias de hoje. Eu conto a minha história dos meus pés. Alguns de vocês se emocionam. Alguns de vocês dizem, eu creio nisso. Alguns de vocês lembram momentos que Deus fez a mesma coisa, porque o testemunho tem esse poder. Então, meus irmãos, nós vamos voltar durante esses 21 dias e nós vamos contar no nosso trabalho, lá na nossa família, na nossa casa, os feitos do Senhor. Nós vamos dizer, o Senhor tem feito isso na minha casa, na minha vida, na minha família. As pessoas vão dizer para você, olha, eu estou passando por uma situação difícil. E você vai dizer, olha, eu posso te dizer que eu também estava nessa mesma situação. E deixa eu te dizer que um Deus poderoso fez isso na minha vida. Quando nós testemunhamos, nós revivemos e trazemos de volta e honramos a obra de Deus na nossa vida. Nós vamos, durante esses 21 dias, profetizar, sim, mas nós vamos primeiro testemunhar sobre o que Ele fez.
Você que está com o 1 Crônicas aberto, olha o versículo 24. Ele diz assim: anunciem a sua glória entre as nações e seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Davi, ele não apenas celebra os feitos de Deus, como ele também compartilha. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida não pode ficar retido em nós, porque existe poder no nosso testemunho. Esses atos de Deus na nossa vida precisam ser compartilhados, proclamados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar aquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja os poderosos feitos de Deus e compartilha. Davi desejava que todos conhecessem seu Deus e as obras que Ele realizava. Sabe por quê, meus irmãos? Por que nós vamos contar as coisas que Deus fez? Porque o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. O mesmo Deus que fez ontem, fará hoje também. E o mesmo Deus de hoje é o Deus do futuro. Me empresta de novo suas mãos? Não bate no vizinho, diga: no passado, no presente, no futuro. Ele está presente. E aquele que operou maravilha no passado, aquele que está presente conosco hoje, também vai estar no nosso futuro. Olha o que diz 1 Crônicas, você tem aberto aí, 16:36. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Olha que coisa tremenda. Davi, ele encerra esse cântico dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Eu gosto muito da versão nova King James, porque ela diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre, e que todo o povo declare amém e aleluia. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que é Deus desde sempre e para sempre, em todo o tempo. Louvar a Deus pelo futuro é fruto de confiança. Nós vamos testemunhar e celebrar o que Deus tem feito, mas nós vamos também olhar para o nosso futuro e nós vamos declarar e profetizar sobre o nosso futuro. Nós vamos dizer: o mesmo Deus que fez ontem, o Deus que está fazendo hoje, Ele fará no futuro. Deixa eu perguntar, quantos de vocês aqui têm palavras proféticas, lá no mezanino também, que ainda não se cumpriram? Você recebeu palavras, elas ainda não se cumpriram. Isso, fica com a sua mão levantada, porque eu quero te dar uma má notícia. Fica levantada. É possível que você nunca veja o cumprimento dela. Pode abaixar sua mão. Porque o nosso Deus é o Deus de gerações. Deus falou para Abraão: você será pai de muitas nações. E ele teve um filho. E provavelmente ele viu 2 netos. Ele nunca viu. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abraão não viu você, mas você está aqui. Imagine. Você já parou para pensar quantos séculos e séculos depois? E nós estamos aqui falando de Abraão. Estamos contando a história dele para os filhos de Abraão. Porque Deus é fiel para cumprir. Tem promessas que Deus fez na tua vida que é maior que você, maior que a sua existência, porque Deus é maior do que você e maior do que a tua existência. Promessa que Ele fez na tua vida que Ele vai cumprir nas tuas próximas gerações. Promessa que Ele vai cumprir no teu neto, no teu bisneto. Promessa que Ele vai cumprir. Mas se Deus falou, Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele fará. Então nós vamos profetizar sobre o nosso futuro. Senhor, o Senhor declarou isso sobre a minha vida. E eu estou crendo. Eu declaro. Eu profetizo que aquilo que o Senhor disse vai acontecer, ainda que não seja na minha existência, mas vai ser dentro da linhagem da minha vida, porque o Senhor prometeu que me daria, o Senhor fará, talvez fará no meu neto, no meu bisneto, mas eu creio e nós vamos proclamar. E quem proclama, honra a Deus com a sua fé e recebe. Dá para colocar aqui a minha última estaca, está onde? Aqui? Foi aqui? Foi aqui, obrigado, meus ajudantes de obra.
Agora nós vamos passar uma linha em tudo isso aqui. Eu comecei ali, né? Vou ter que enrolar a linha, então tem que... Quantos viram? Olha, vocês estão ficando mais proféticos. Eu quero lembrar vocês que louvar a Deus é fruto de confiança, é fruto de um coração que reconhece o Senhor atuando hoje, agora mesmo, e por isso louva e exalta o nome do Senhor. É fruto de um coração, agora acho que está ali, que se refugia na presença do Senhor, então pode se alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. É fruto de um coração que olha para o passado como um ponto de referência e lembra dos feitos do Senhor, mas também que proclama aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará. Quantos estão prontos para isso? Fica de pé comigo.